pessoal, sejam bem-vindos ao Promatec, eu sou Anne Cardoso e hoje eu vou falar sobre um novo conteúdo de cálculo que é sobre sólido de revolução. Sólidos de revolução são corpos gerados através da rotação de uma superfície plana em torno de um eixo. Dessa forma, a gente vai conseguir aplicar as integração para resolver problemas como, por exemplo, o cálculo de um volume de um sólido, como é que foi apresentado aqui por meio desse problema, em que diz que encontre o volume de um sólido de revolução com os seguintes dados: y é igual a 1 mais secante de x, y é igual a 3, e esse sólido ele se rotaciona em y igual a 1. Dessa forma, como foi dado já os valores de y, então isso significa que nós temos que encontrar os valores de x. E para nós encontrar os valores de x, a gente vai engolar y igual a y, ou seja, 1 mais secante de x é igual a 3. Então aqui vai ficar 1 mais secante de x é igual a 3. Passando esse 1 aqui para o lado do 3, ele vai passar negativo. Então vai ficar secante de x é igual a 2. Só que devemos entender um pouquinho também sobre identidade trigonométrica. E existe uma identidade trigonométrica que diz que secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Dessa forma, eu posso substituir aqui o secante de x por 1 sobre cosseno de x igual a 2. Só que eu vou passar aqui esse cosseno de x para esse lado aqui multiplicando. Então, aqui vai ficar 1 é igual a 2 cosseno de x. E agora eu vou passar esse 2 aqui para o lado do 1 e ele vai passar dividindo. Então, aqui vai ficar cosseno de x é igual a 1 meio. Só que devemos ressaltar, pessoal, que nós queremos encontrar aqui o valor de x. Então, aqui vai ficar x é igual ao arco cosseno de 1 meio. E o arco cosseno de 1 meio é igual a x mais ou menos π dividido por 3. Dessa forma aqui, eu já posso ir construindo a figura no plano cartesiano da seguinte forma. Os valores aqui correspondentes ao valor de x é π sobre 3 e menos π sobre 3. Sabemos aqui que um valor de y é igual a 3 e o outro aqui de baixo corresponde a y igual a 1 mais secante de x. Dessa forma aqui, já que eu construí aqui a minha superfície plana, ela quando rotaciona em y igual a 1, ela vai ter o seguinte aspecto, que é esse aspecto aqui. Então, agora que nós já encontramos a superfície plana, que é o desenho do sólido de revolução, que a gente quer encontrar o volume, o próximo passo é a gente calcular o volume dessa superfície, ou melhor, desse sólido de revolução. Só que para a gente poder fazer esse cálculo, é bom a gente ter um pouquinho de entendimento sobre o conceito básico sobre sólido de revolução. E para a gente poder calculá-lo por meio da integral, a gente tem que entender um pouquinho disso, que é o volume de um sólido que rotaciona na direção, como aqui foi dado, do x, que ele vai se rotacionar aqui na direção do x, e também naqueles que rotacionam em torno do y. Só que nesse caso aqui vai ser em torno, ou melhor dizer, na direção de x. E observando aqui, a gente tem dois casos. Temos o caso do disco e também da arruela. Só que nesse caso aqui em específico, o do disco não dá certo, porque aqui a gente tem dois raios. Temos o raio externo, que é o y igual a 3, e também temos o raio interno, que é o y igual a mais secante de x. Então, para a gente poder fazer o cálculo aqui do volume desse problema aqui, a gente vai ter que utilizar o cálculo da área desse sólido de revolução de uma arruela, já que aqui a gente vai ter π multiplicado pelo raio externo ao quadrado menos π multiplicado pelo raio interno ao quadrado, que corresponde a essa figura aqui, raio externo y igual a 3, raio interno y igual a 1 mais secante de x. O caso do disco ele não funciona porque para esse caso aqui a gente só tem que ter um valor de um raio. E nesse caso aqui a gente tem dois raios. Por isso que a gente não vai utilizar o do disco. Mas voltando aqui ao nosso problema, como foi dado, eu vou fazer o seguinte. Volume é igual a integral de menos π dividido por 3, que é o valor aqui, menos π dividido por 3, até π dividido por 3, que é o valor positivo. Então, aqui vai ficar até π dividido por 3
de π multiplicado pelo raio externo, que é 3, y igual a 3, menos, né, já que essa figura, ou melhor dizer, esse sólido de revolução, ele se rotaciona em y igual a 1, vai ser 3 menos 1 ao quadrado, menos y mais secante de x, que corresponde ao raio interno, menos o valor de 1, que é onde o sólido se rotaciona, também ao quadrado, dx. Podemos observar aqui que nessa parte a gente tem um positivo e um negativo, então isso significa que eu posso cortar aqui. Então aqui vai ficar volume é igual a π, já que o π ele é um valor constante, isso significa que eu posso trazer para o lado de fora da integral, de menos π dividido por 3 até π dividido por 3. Agora, resolvendo os problemas aqui dentro do parênteses, 3 menos 1 é 2, e 2 elevado ao quadrado é 4, menos... Como aqui eu cortei um positivo e um negativo, ficou somente secante de x, e esse secante de x, ela vai ficar secante de x ao quadrado, dx. Agora, eu vou poder resolver esse probleminha. Então, aqui vai ficar volume é igual a π multiplicado por... A integral de 4 é 4x, e a integral de secante de x ao quadrado é tangente de x, no intervalo de menos π dividido por 3 até π dividido por 3. Calculando aqui, substituindo o x pelos valores dos limites, vai ficar π multiplicado por 4 multiplicado por π dividido por 3, menos a tangente de π dividido por 3, menos 4 multiplicado pelo limite inferior, que é menos π dividido por 3, menos a tangente de menos π dividido por 3. Dessa forma aqui, eu vou conseguir encontrar o valor do volume desse sólido. Então, aqui vai ficar volume é igual a π de 4π dividido por 3, menos a tangente de π dividido por 3 é igual a raiz de 3. E agora menos, como aqui o valor do π ele está negativo, então vai ficar menos vezes esse menos, vai ficar mais 4π dividido por 3. O valor da tangente, ele está com menos π dividido por 3. Se eles têm menos π dividido por 3, isso significa que aqui vai ficar menos raiz de 3. Só que podemos observar aqui que também temos um outro sinal negativo. Então, aqui vai ficar menos, que já é da tangente, né? O valor da tangente, que é menos raiz de 3, multiplicado por esse outro menos aqui, vai ficar positivo. Só que quando a gente vai saindo, né, mais fora do parênteses, a gente percebe que também temos outro sinal negativo. Então, isso significa que aqui vai ficar menos raiz de 3. Como aqui a gente tem valores iguais, a gente vai somando e também ficando. π é igual a 4π dividido por 3 mais 4π dividido por 3 é 8π dividido por 3. Menos raiz de 3 mais menos raiz de 3 vai ficar menos 2 raiz de 3. Para poder simplificar ainda mais aqui, eu posso fazer aqui ficar 2π multiplicado por 4π dividido por 3 menos raiz de 3. Porque vai ficar tanto esta quanto esta aqui da mesma forma. Dessa forma, a gente conseguiu concluir mais um exercício de cálculo sobre sólido de revolução, em que o volume desse sólido de revolução aqui corresponde a 2π multiplicado por 4π dividido por 3 menos raiz de 3. Dessa forma, espero ter contribuído de alguma forma com os estudos de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!